Bem-vindos ao Briefing de amanhã, onde a tecnologia encontra a estratégia real. Hoje a gente está olhando para uma colisão que é francamente inevitável. O software de IA está evoluindo numa velocidade que o hardware e a energia do nosso planeta simplesmente não conseguem acompanhar. Exatamente. É a grande imagem contra a dura realidade. E antes de mergulharmos nos dados, um lembrete. Se estiver nos vendo no YouTube, já sabe, se inscreva e ative o sino. Se está no Spotify, é só clicar em seguir. Garanta assim a sua dose diária de inteligência competitiva. Ok, vamos direto ao ponto. A Anthropic solta essa bomba em abril de 2026 com o Cloud Mythos. E a frase de divulgação é algo que a gente nunca viu, literalmente poderosa demais para ser lançada. O que, à primeira vista, soa como marketing genial, claro, mas quando a gente olha os dados por trás, a coisa fica séria. Estamos falando de um modelo que, sem nenhum treinamento específico para isso, se tornou uma arma de ciberataque autônoma. Isso muda completamente as regras do jogo. E aqui está a resposta do mundo físico a essa ambição digital. Olhem só esse número na tela. 1 milhão. E não estamos falando de usuários ou de linhas de código. Estamos falando de data centers. É exatamente o que a SpaceX quer colocar em órbita. É a tempestade perfeita. A demanda por computação que algo como Mythos representa é tão insaciável que estamos literalmente sendo forçados a levar a infraestrutura para fora do planeta só para conseguir alimentar essa fome. O que nos leva, então, à nossa primeira sessão, a corrida pela infraestrutura futura. E veja bem, não é mais uma questão de software contra hardware. Agora é uma corrida simbiótica, digital e física, acontecendo numa escala que desafia a nossa imaginação. Vamos detalhar um pouco mais o poder desse tal de Mythos. Isso aqui não é sobre escrever código para um aplicativo de celular. Nós estamos falando de uma IA que ativamente caça falhas de segurança zero day. Sabe, aquelas que ninguém, nem os desenvolvedores sabem que existem? Exato. Pense nos alicerces da internet, sistemas operacionais, navegadores, protocolos de rede. O Mythos está na prática vasculhando a fundação digital do nosso mundo, procurando por rachaduras que ninguém nunca viu. E para alimentar essa fera, a gente precisa olhar para a jogada da SpaceX. A fusão de 1,25 trilhão de dólares com a xAI não foi só sobre dinheiro, foi sobre controle de infraestrutura. Eles estão planejando uma constelação de satélites que são, na prática, data centers flutuando no espaço. E o motivo é puramente físico, energia. Lá em cima, eles conseguem usar energia solar quase 24 horas por dia, 7 dias por semana. Aqui embaixo, a rede terrestre já está no limite. As projeções são brutais. 40% dos data centers de IA vão ter restrições de energia até 2027. Nós estamos batendo num muro, literalmente. E não pense que isso para na órbita baixa da Terra. A corrida à Lua voltou com tudo, só que dessa vez não é por bandeiras e pegadas no chão, é por infraestrutura, é por recursos. A gente está falando de Blue Origin, de SpaceX e, claro, da China, todos numa corrida frenética para estabelecer uma presença permanente por lá. É a busca por uma economia sustentável, só que fora do nosso planeta. Mas toda essa ambição digital, toda essa ambição extraterrestre está prestes a encontrar um obstáculo que não dá para contornar, que são as duras leis da física e da economia aqui na Terra. O que nos leva à seção 2, a colisão com a realidade. E no fim das contas, tudo se resume a uma pergunta fundamental. A questão que vai definir a próxima década é: o que alimenta essa nova era? De onde exatamente vai vir a energia para sustentar toda essa revolução? Isso aqui é o que a gente chama de muro de energia. Olhem bem este gráfico. É o preço da capacidade na PJM Interconnection, que é o maior mercado de eletricidade do mundo. O salto de um ano para o outro, 833%. E a causa é uma só, a demanda insaciável dos data centers de IA, principalmente na Virgínia, o chamado Data Center Alley. A realidade física está cobrando seu preço. E ele é alto. E qual é a resposta das Big Techs? Um pivô nuclear de trilhões de dólares. A Meta já garantiu mais de 6 gigawatts. A Microsoft está, pasmem, reiniciando a usina de 3 Mile Island. E não para por aí. Google, Amazon, todos eles estão fazendo apostas de décadas em energia nuclear. Por quê? Simples, porque a IA precisa de energia de base 24/7, algo que as renováveis, sozinhas, não conseguem garantir. A conclusão é clara, a aquisição de energia deixou de ser um problema de facilities e virou pauta estratégica do Conselho de Administração. E essa colisão com a realidade tem um epicentro geográfico. Tem um nome: Taiwan. Este slide é o pesadelo de qualquer estrategista global. Pensem nisso. Eles produzem 90% dos chips mais avançados do mundo, mas importam 97% da energia que consomem.
O que isso significa? Significa que um bloqueio naval no estreito do outro lado do mundo não é mais uma crise de energia local. É um evento de extinção para a economia global de IA, como a gente conhece hoje. E é aqui que a gente chega no grande paradoxo. A mesma IA que exige toda essa energia, toda essa infraestrutura, é, ao mesmo tempo, a arma cibernética mais perigosa já criada. E isso nos leva à seção 3, a arma de duplo gume. Vejam só a diferença de capacidade. O modelo anterior, o Opus 4.6, no mesmo teste, encontrou 2 exploits funcionais. O Mythos encontrou 181. Isso não é um avanço incremental, é um salto quântico. E o ponto-chave é o seguinte: nós passamos de uma IA que identifica problemas de segurança para uma IA que os explora de forma autônoma. A natureza da ameaça mudou fundamentalmente. E não estamos falando de falhas simples ou recentes. O Mythos encontrou um bug de 27 anos no OpenBSD, que é conhecido por ser um dos sistemas mais seguros do planeta. Ele também encontrou uma falha de 16 anos no codec H264, um software usado por bilhões de pessoas todos os dias. São falhas que milhões de horas de trabalho humano e ferramentas automatizadas não detectaram. A superfície de ataque global acabou de aumentar em ordem de magnitude. Essa colisão toda não se limita à tecnologia e energia. Ela está ativamente quebrando o sistema financeiro global, o que nos leva diretamente para a nossa quarta seção, a fragmentação do sistema global. Como uma resposta direta a todos esses riscos geopolíticos, como o gargalo de Taiwan que acabamos de mencionar, estamos vendo o surgimento de sistemas paralelos. O BRICS-Pay é o exemplo perfeito disso. E atenção, isso é importante, não é uma nova moeda, é uma nova infraestrutura. Um sistema de pagamento inteiro projetado para funcionar completamente fora do alcance do SWIFT e do dólar americano. O mecanismo por trás é brilhante na sua simplicidade. Basicamente, as nações negociam entre si usando suas próprias moedas digitais. Em vez de liquidar cada transação individualmente, elas acumulam tudo e liquidam apenas a diferença líquida no final de um período. O resultado prático? Uma redução massiva na necessidade de manter reservas em dólar e, mais importante, a criação de uma rede financeira que é, na prática, imune às sanções ocidentais. É um movimento claro em busca de soberania econômica. Ok, agora é a hora de conectar todos os pontos. Vamos à síntese. Este é o alfa do dia. A grande conclusão é esta: a ideia de um sistema global único e integrado acabou. A ambição sem limites da tecnologia digital bateu de frente com as limitações muito reais do mundo físico. E o resultado disso é a criação forçada de um novo equilíbrio, um mundo de infraestruturas que são paralelas e concorrentes. E isso não é teoria, está acontecendo agora. No sistema financeiro, a gente tem SWIFT de um lado, BRICS-Pay do outro. Em energia e computação, a rede terrestre competindo com a infraestrutura orbital. E na geopolítica, as alianças espaciais lideradas pelos Estados Unidos contra as bases lunares lideradas pela China. É um mundo de sistemas paralelos se formando bem diante dos nossos olhos. O que nos leva, finalmente, ao alfa do dia. A lição para qualquer tomador de decisão. A frase que vai definir a nova era é esta: resiliência, redundância e controle direto sobre a infraestrutura física são agora os ativos estratégicos mais valiosos. A era da eficiência just in time acabou. Bem-vindos à era da segurança just in case. O que nos deixa com a pergunta que vai definir a estratégia da próxima década. Em um mundo de sistemas paralelos, onde reside a verdadeira soberania? Análise concluída. E o que a gente discutiu hoje é só a ponta do iceberg. Exato. Para não perder os desdobramentos de amanhã, o convite é o mesmo. Se inscreva no YouTube e siga o podcast no Spotify. A sua inscrição é o que nos permite manter esse nível de profundidade técnica. Até o próximo briefing.